Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana de vocês, hein? Vocês podem escrever aqui nos comentários que eu acompanho sempre a aula, tá bom? Pessoal, na aula passada, na semana passada, eu estava acompanhando as aulas que estavam sendo postadas lá no YouTube para vocês. E nossa, gente, só muitas aulas legais, hein? E eu peço desculpa, pessoal, de vocês, porque agora que eu estou começando a me adaptar com essa ferramenta de gravação, então pode ser que uma hora ou outra venha acontecer alguma falha. Mas, pessoal, se o microfone estiver baixo, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem comentar que eu vou procurar sempre melhorar para a gente poder trazer o conteúdo para vocês da forma melhor possível, tá bom? Vamos combinar assim? Se tiver alguma sugestão, algo que não seja legal, pode falar que eu vou estar lá no YouTube assistindo essa aula para verificar as sugestões de vocês, tá bom? Mas espero de coração que eu esteja ajudando vocês. Na aula passada a gente começou a falar sobre os modelos atômicos, desde quando surgiram, os pensamentos, né, que levaram ao pensamento de como que seria esse átomo, né? E na aula passada eu não cheguei a me apresentar sobre a minha formação. Eu queria falar de uma forma bem rápida, só para vocês ficarem por dentro da minha formação. Eu sou graduado em Química, me formei no ano de 2014, lá pela Universidade Federal de Rondônia, a UNI, né? Todo mundo conhece. Depois disso eu fiz o meu mestrado em Química mesmo. Eu fui morar lá no Paraná, fiz mestrado em Química Analítica e também em Química Orgânica, pela Universidade Estadual de Londrina. E atualmente eu estou no meu segundo ano de doutorado em Ciências pelo Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, que é uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz aqui de Rondônia. Mas nesse caso, meu diploma vai ser lá pelo Rio de Janeiro. E as minhas aulas também, de um modo geral, são com os professores lá do Rio de Janeiro. Mas voltando, né, pessoal? Na aula passada, então, falamos sobre toda aquela base, né, dos pensadores lá, dos filósofos que começaram a indagar, a questionar, né, sobre mesmo a estrutura de um átomo. A gente sabe que eles chegaram ao consenso, né, chegaram a uma conclusão que esses átomos, o átomo primitivo que a gente chama, ele seria a menor partícula indivisível da matéria, a menor partícula. Mas a gente sabe que atualmente esse átomo, ele, apesar de ter o nome átomo, que seria não divisível, a gente sabe que hoje eles são de fato divisíveis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente abordar os novos modelos de átomos que foram surgindo conforme a descoberta de experimentação também por novos pesquisadores. Eu vou postar aqui a minha aula para vocês, projetar aqui. Bom, então nessa aula em específico, nós vamos falar sobre modelos atômicos. A gente na aula passada chegou a falar sobre o postulado, que foram 6 postulados que Dalton postou no ano de 1803, né? Só que ainda nesse mesmo ano, que foram surgindo as primeiras ideias da estrutura de um átomo, que foi também as primeiras ideias dessa estrutura foram surgindo a partir do pensamento e estudo de Dalton, John Dalton ainda. Só que, como eu já falei para vocês, né? A gente sabe que esses átomos, eles não eram como átomo primitivo, como os filósofos da antiguidade pensavam, né? Que esse átomo seria indivisível. Alguns cientistas descobriram depois que esses átomos eles possuem partículas subatômicas a partir de experimentações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E quais são essas partículas subatômicas? Aí que eu coloquei são os elétrons, os prótons e os nêutrons, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E ainda falando sobre o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Dalton foi fundamentado a partir de 2 leis importantes, que foram aquelas leis que a gente falou lá da leis de reações
leis de reações químicas, que a gente falou um pouco na aula passada, né? E uma dessas leis foi a lei de conservação de massa de Lavoisier, onde ele fala que numa reação química que ocorre num sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa total após a reação. Ou seja, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Que eu acho incrível essa lei, né? Quando a gente começa a entender e aplicar no nosso cotidiano. E a segunda lei, onde Dalton se baseou para a criação do modelo dele, foi a lei das proporções definidas, ou lei de Proust, que dois ou mais elementos, ao se combinarem para formar substâncias, conservam em si proporções definidas. Ou seja, por exemplo, a formação da água. Vou dar um exemplo para vocês. Você gosta de trabalhar com exemplo, né? Para eu formar uma molécula de água, eu tenho que ter o quê? Duas moléculas de oxigênio, ou de hidrogênio, e uma molécula de oxigênio, certo? Vou colocar de um modo bem grosseiro aqui para vocês, para formar então o H2O. Então, aí nesse caso, são dois elementos com proporções definidas, ou seja, eu tenho dois átomos de hidrogênio e eu tenho um átomo de oxigênio, para obter então uma molécula de água, certo? E é isso que a lei das proporções definidas ela me diz. Se eu dobrar aqui a quantidade de oxigênio, eu também preciso dobrar de igual maneira a quantidade de hidrogênio. Dessa forma eu passo a ter quatro átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, para poder então formar, duas vezes aqui também, 2 moléculas de água. Então, é basicamente isso que a lei das proporções definidas, ela descreve e ela rege. Essa lei rege essa questão da proporcionalidade. Beleza? E o modelo de Dalton naquela época que ele descrevia, como ele descrevia que era um átomo, o átomo era a menor partícula indivisível, então ele descrevia dessa forma. Só que Dalton já tinha ideia naquela época que os átomos eles tinham tamanhos diferentes. Ou seja, átomos de hidrogênio, como ele mesmo coloca aqui, né? O hidrogênio ele seria menor que o átomo de oxigênio e os oxigênios seriam menores, então, que os átomos de bromo. Então, essa lei, essa visão já era uma... Para a gente, hoje em dia, né, pode ser uma coisa tão simples, porque a gente já tem aquela ferramenta da tabela periódica, então a gente já consegue ver e definir várias propriedades periódicas. Mas, naquela época, isso era um avanço tremendo. Essa questão de saber que cada átomo ele tinha um tamanho diferente. E as descobertas elas não pararam por aí. Teve o pesquisador Thomson, que no ano de 1897, ele conseguiu demonstrar que o átomo ele não é indivisível, ou seja, ele é divisível, ele tem outras partículas ainda não, ali dentro do átomo, né? E ele fez isso utilizando o quê? Uma aparelhagem denominada tubo de raios catódicos. E como é que funcionava esse tubo de raios catódicos? Esses raios catódicos, eles eram feixes de elétrons que irradiavam, então, ou seja, tinha um fluxo, um feixe desses elétrons, e a partir disso, ele conseguia verificar que ele tinha ali, no caso, a aplicação de 2 eletrodos, um ânodo e um cátodo. Aí aqui tem explica direitinho para vocês. Ou seja, o cátodo é aquele eletrodo negativo, de onde surgem os elétrons, e também tem o ânodo, que é o eletrodo positivo, de onde ele atrai esses elétrons para ele. Ou seja, esses elétrons eles partiam daqui, ó, do cátodo, com o feixe de elétrons, e aqui do outro lado nós tínhamos então o ânodo, que eles faziam a atração desses elétrons, que seria o eletrodo positivo, e aqui o eletrodo negativo. E com isso, ele verificou
que eu trouxe até um vídeo para vocês. Deixa eu colocar o vídeo para vocês aqui. Que carregou. Ó, aqui tinha um feixe de elétron pelo cátodo, indo até o ânodo, né? E nesse caso, essa experimentação, se vocês puderem verificar, quando ele aproximava um ímã, um campo magnético com o polo negativo, o que acontecia? Ele fazia a repulsão desses elétrons, fazendo com que esse feixe ele tivesse um desvio. E também, aqui, ó, quando ele aproximava esse campo magnético negativo, ele repelia. Mas quando ele aplicava, porque aqui não mostra, mas quando ele aplicava um campo aqui, ó, quando ele aplicava esse campo magnético positivo, o que acontecia? Os elétrons, como eles são negativos, eles acabam interagindo com a parte com partículas positivas. E nesse caso, esse campo magnético positivo, o que ele fazia? Ele atraía esses elétrons, fazendo com que esse feixe de elétrons criado por essa diferença de potencial fossem atraídos, desviando dessa forma os elétrons para o campo magnético positivo. E dessa forma, com esse experimento que Thomson ele fez, o que ele pôde concluir com isso? Primeiro, os raios eram partículas, corpúsculos menores que os átomos. Ou seja, ali já tinha algo além do que Dalton tinha descrito no seu postulado, que o átomo seria indivisível. Nesse caso, Thomson, através do seu experimento, ele já conseguia verificar que havia algo além do átomo, ou seja, subpartículas. Havia, então, subpartículas ali daquele átomo. B. Os raios apresentavam carga elétrica negativa. E como é que ele verificou isso? Foi através daquele campo magnético que ele aproximou daquele feixe de elétrons mesmo, como eu mostrei para vocês. Conforme ele colocava o campo magnético negativo, aproximava, ele fazia uma repulsão, repelia aquele feixe, fazendo uma curvatura para baixo em direção contrária, né? Direção igual, desculpa. Já quando ele aproximava o campo magnético positivo, o que fazia? Os elétrons eram atraídos por esse campo e esse feixe de elétrons, essa irradiação, ela era atraída por esse campo magnético. E por isso, dessa forma, que ele conseguiu concluir que esse feixe, essa subpartícula, que ele denominou, no caso, o elétron, ela tinha, então, uma característica de carga elétrica negativa. E essas partículas foram denominadas, então, os elétrons, né? Aí que ele fez um desenho dos elétrons. Só que, se vocês forem verificar esse desenho aqui do modelo de Thomson, ele não distingue onde que os elétrons vão ficar e nem os prótons, no caso que ele colocou aqui como carga positiva, né? Ele coloca como se fosse tudo uma bagunça mesmo, como se tivesse todos pudessem estar na superfície de uma esfera. Essa, então, é a descrição do modelo atômico de Thomson. Só que aí veio um outro pesquisador, o Rutherford, que ele também fez uma outra experiência e descobriu novas características do átomo. E como é que foi essa experiência do Rutherford, né? Para verificar se os átomos eram maciços, Rutherford bombardeou em uma finíssima lâmina de ouro, que é essa aqui em amarelo,
aproximadamente 0,1 milímetros, com pequenas partículas de carga elétrica positiva, que é, no caso, denominadas as partículas alfa, emitidas por um material radioativo. Então, ele pegou esse material radioativo, onde esse material radioativo ele fazia essa emissão de feixe de partículas alfa, fez aqui uma estrutura onde tinha apenas uma abertura para poder passar apenas um feixe né, dessas partículas alfa em direção, então, a essa lâmina de ouro. E o que ele notou com isso? Ele notou que algumas partículas alfa, elas seguiam direto, a grande maioria, né, grande parte, ela seguia direto. Algumas partículas alfas também, elas acabavam desviando, e algumas partículas também alfa, elas acabavam voltando. Então, com essas observações, esse experimento de Rutherford, ele fez algumas observações, e com essas observações ele chegou a algumas conclusões. Uma das observações foi, né, a maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Ou seja, qual que é a conclusão disso? A maior parte do átomo ele deve ser vazio. Nesse espaço, que ele denominou eletrosfera, devem estar localizados os elétrons. Qual que foi a outra observação? Poucas partículas alfa, ou seja, uma em cada 20.000 partículas, não atravessavam a lâmina, elas voltavam. E a conclusão, deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa, ou seja, o núcleo, né? A gente vai ver como é que ele formulou depois esse modelo dele. Algumas partículas alfa sofriam desvio em trajetória ao atravessar a lâmina. Ou seja, quando essas partículas elas iam de encontro, elas chegavam a colidir com o núcleo, que é essa observação B, essas partículas elas voltavam. E quando essas partículas elas se aproximavam desse núcleo, mas elas não tocavam ele, o que acontecia? Eles acabavam desviando por conta mesmo do núcleo, ele ter o próton, né, que é positivo. Então, carga positiva, acabava que esse feixe de partículas alfa, por elas serem positivas, elas acabavam também se desviando, por conta mesmo dessa repulsão entre cargas. E a comparação do número de partículas alfa que atravessavam, as que desviavam e as que voltavam, com essa comparação, ele chegou também à conclusão que o raio atômico ele é 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Alguns professores de química eles chegam até comparar, né? Eles pegam um estádio de futebol e eles comparam o núcleo que ele é composto do próton e do nêutron, como se fosse uma bola de futebol no meio do campo em um estádio. E o raio do estádio fosse, então, a eletrosfera, onde ficavam, então, os elétrons. Alguns professores chegam a comentar isso, porque é muito grande mesmo, tem muita diferença o tamanho do núcleo pro tamanho do raio do átomo. É bastante grande mesmo. E com isso, então, o Rutherford chegou ao modelo e propôs um novo modelo atômico que ele chegou a falar que era semelhante a um sistema solar, que também esse modelo de Rutherford ele é também conhecido como um sistema planetário. Esse aqui, então, é o sistema planetário que o modelo atômico de Rutherford ele sugere, né? Onde ele é composto, então, pelo núcleo, que ele é bem pequeno, né?
que nesse núcleo, o que tem nele? Nós temos os nêutrons e também temos os prótons. E ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera. E essa eletrosfera, ele é composto então pelos elétrons, que é o modelo planetário, como eu falei para vocês, né? Que é o modelo de átomo nucleado. E também foram descobertas outras partículas, nesse caso aqui o nêutron, que ele é representado pela letra N, ele foi descoberto no ano de 1932, que foi por esse cientista aqui, que eu não sei falar muito o nome dele, que é Chandwicz, não sei falar, Chandwicz, durante uns experimentos com materiais radioativos que ele fez, e ele então descobriu e denominou essa nova subpartícula chamada então de nêutron. Os nêutrons eles estão localizados no núcleo juntamente com os prótons, né? E no caso do nêutron, diferente do próton e do elétron, o nêutron, como o próprio nome já diz, ele é neutro e não tem nenhum tipo de carga. E aqui eu trouxe uma coisa bem interessante para vocês verificarem, né? Quando se fala de carga, o nêutron ele acaba tendo sempre a carga zero, os prótons eles são positivos, tendo uma carga 1+, e os elétrons -1. E em relação à massa dessas partículas, o nêutron ele tem a massa igual a uma unidade de massa, o próton uma unidade, e o elétron ele tem uma unidade de massa dividido por 1836, ou seja, se aproxima muito de zero. Por isso que quando a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Quando a gente fala de massa atômica, a gente despreza o valor do elétron, porque a massa dele é muito desprezível, que não entra no cálculo quando nós queremos falar sobre a massa do átomo. Cada elemento químico ele é definido por meio do seu número atômico. E o número atômico ele é representado, então, por essa letra Z aqui, que indica a quantidade de prótons que esse átomo ele vai ter. E o interessante, pessoal, desse número atômico, quando a gente for falar sobre tabela periódica, vocês vão perceber que o número atômico ele começa no 1, que ele vai pegar lá no menor elemento da tabela periódica, no caso o hidrogênio, e ele vai seguir uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, e isso é uma característica, então, periódica, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é bastante interessante. E o número atômico, ele representa, então, a gente pode falar que ele representa a quantidade de prótons que aquele átomo tem. Por exemplo, aqui o magnésio, o número atômico dele é igual a 12, ou seja, ele tem 12 prótons. E eu já deixo de antemão para vocês que sempre o átomo ele vai ter a mesma quantidade de prótons que o número atômico dele, diferente dos elétrons, que a gente vai falar um pouquinho também mais para frente, tá? O número de massa atômica, que ele é representado pela letra A, é a soma das massas unitárias dos prótons com os nêutrons. Vocês lembram que a gente estava falando das partículas aqui, ó? Quando a gente estava falando das partículas, que os elétrons ele tem a massa desprezível. Então, basicamente, as partículas que sobram, né, que tem uma massa que tem que ser levada em consideração, uma massa alta, né, em relação ao elétron, que é desprezível, a gente verificando todas as partículas que esse átomo tem, quando a gente quer falar então de massa desse átomo, a gente vai considerar apenas os nêutrons e os prótons, que também, no caso, o número atômico. O próton é igual ao número atômico, né? É o que ele fala aqui, ó. É igual a massa dos prótons com a dos nêutrons, que é o que tem a massa mais significante. Aqui um exemplo. Ainda o magnésio. A massa atômica dele é igual a 24. Ou seja, essa massa atômica é igual à soma do próton mais o nêutron. São as massas que a gente falou, né, que tem alguma significância. A gente vai fazer aqui alguns exercícios que acho que vai ficar bem mais claro para vocês.
Vamos lá, então. Ó, o átomo... uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, também. O átomo, ele tem também uma forma de representação. Toda vez que eu tenho aqui, eu vou pegar esse exemplo que já está aqui, né? O cloro. Sempre aqui embaixo, ó, eu vou ter a representação do número atômico do átomo. Ou seja, representado pela letra Z. A gente sabe que a letra Z é o número atômico, sempre vai ser igual ao número de prótons. Certo? E aqui em cima, ó, a gente sempre vai ter representado, então, a nossa massa, a massa atômica. Só que essa representação ela também pode vir de outra forma. Ela pode vir aqui dessa forma aqui, ó, com essa aqui. Mas sempre, se vocês forem notar, abaixo aqui, ó, a gente vai ter o número atômico e aqui em cima a gente vai ter o número de massa desse átomo. Só que vale a pena ressaltar que em algumas tabelas periódicas pode ser que venha aqui acima, assim, dessa forma aqui, ó, o número atômico e aqui abaixo o número de massa. Só que vocês têm que ficar atento, ó, que ele não está vindo nem sobrescrito nem subscrito. Nesse caso aqui ele está subscrito, esse aqui sobrescrito. Ele fica sempre no cantinho, assim, na quina, vamos falar assim, na quina de um quadrado. Vou fazer aqui um quadrado imaginário, né? Então, eles vão ficar sempre na quina, assim, na forma de representação. Tá bom, pessoal? Então, é bastante importante a gente ressaltar isso. Então, vamos para o exercício. O átomo de cloro, que ele tem o número atômico igual a 17 e o número de massa igual a 37, tem o mesmo número de nêutrons que o átomo de cálcio, que no caso o átomo de cálcio aqui ele tem o número atômico igual a 20 e o número de massa que ele não coloca aqui, né? E ele pede o quê? Calcule o número de massa de cálcio, que é o que ele quer saber aqui, né? Mas só que ele dá uma informação importante. Ele fala que esses dois átomos eles vão ter o mesmo número de nêutrons. Mas qual que é o número de nêutrons aqui? Vamos lá, então, achar pela fórmula? Vamos pegar assim. Eu vou colocar a fórmula da massa. Massa são todas aquelas partículas que têm uma massa significante, né? Que a soma delas vai dar, então, o número de massa, que são quais? Quais são as partículas que têm alguma relevância de massa? São os prótons, né? E os nêutrons. Os elétrons não. Os elétrons eles têm a massa insignificante, por isso que eles não entram nessa conta. Então, nesse caso aqui, número de massa. Qual que é o número de massa aqui do cloro? Aqui já está falando 37, né? Vou botar aqui embaixo. 37. Igual. Qual que é o número de prótons? A gente tem que lembrar que sempre o número de prótons vai ser igual a quem? O número de prótons vai ser sempre igual ao número atômico. Então aqui já não tem o número atômico, que é igual a 17, mais o neutro, que é o que a gente quer saber, né? Então nesse caso, como esse 17 aqui ele está somando, ele vai passar para o outro lado da igualdade diminuindo. Ficaria então 37 menos 17 igual a N. Então a gente tem que N é igual a 37 menos 17, que é igual a 20. Então o número de nêutrons ele vai ser igual a 20. E aqui, ó, ele fala que o número de nêutrons do cloro vai ser igual ao do cálcio. Então aqui a gente já tem duas informações para a gente poder achar o número de massa desse cálcio. Então vamos lá, a gente pode usar até a mesma fórmula, né? Que é massa igual a prótons mais nêutron. O número de massa é o que ele quer saber. Número de prótons, aqui, ó, ele já me dá, que é o mesmo número atômico, que é igual a 20, mais o número de nêutrons, que ele fala que é igual ao quê? A 20. Logo, então, eu tenho aqui o número de massa aqui desse meu cálcio
ele vai ser igual a 40. 40 unidades medidas, que é representado por U ou uma. Certo, pessoal? Vamos então para o próximo exercício para a gente verificar mais, fazer mais exercitar um pouco mais o que a gente está aprendendo. A representação do ferro indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Ou seja, aqui ele está falando qual a informação que ele dá do núcleo aqui? Apenas a quantidade de prótons, né? Que é a mesma quantidade do número atômico. Mas vamos ver as questões aqui. 26 prótons, 26 elétrons, 30 nêutrons. Vamos fazer o cálculo, né? Para verificar direitinho. Aqui, como o número de atômico é igual ao número de prótons, então a gente já pode fechar aqui, ó, que o número de prótons vai ser igual ao quê? A 26. E o número de ferro, ou desculpa, o número de massa, né, também ali, ó, que é igual a 56. E o que me falta aqui? Falta a quantidade de elétrons e a quantidade de nêutrons. Pessoal, sempre quando você tiver uma molécula que ela é neutra, ela não tem nem carga positiva e nem carga nem positiva nem negativa, a gente fala que esse átomo ele está no estado fundamental. Ele não tem nem carga positiva e também não tem carga positiva nem negativa. E quando esse elemento, esse átomo, ele está no estado fundamental, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Agora, se você verifica que esse átomo ele tem uma carga positiva ou uma carga negativa ou positiva, ele vai ter a característica, ele vai me dizer que ele ganhou ou ele perdeu elétrons. Então, como esse átomo está no estado fundamental, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, a quantidade de elétrons aqui vai ser igual a quanto? Igual a 26 também. E a quantidade de nêutrons? Vamos lá, achar pela fórmula. Massa igual a prótons mais nêutrons. Desculpa. Massa que ele já me dá, a quantidade que é igual a 56. A quantidade de prótons também, que é igual a 26. Mais N, que é o nêutron que eu quero achar, né? Passa esse 26 que está somando aqui, ó, passa para o outro lado da igualdade subtraindo. Então, eu tenho que N vai ser igual a 56 menos 26. Ou seja, N é igual a 30, né? Então, vamos ver qual que é a resposta correta. Quantos prótons ele tem? 26, certo? Tem 26 elétrons? Também. Tem 30 nêutrons? Também. Então, logo, a resposta correta é essa letra A. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. A gente, então, fechou a questão dos modelos atômicos. Deixa eu fechar aqui. A gente, então, fechou essa questão dos modelos atômicos, dos modelos atômicos que existem, né? E que o modelo atômico mais utilizado até então é o de Rutherford. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre o modelo atômico de Bohr, onde a gente vai entrar na caracterização dos elétrons dentro do átomo, a localização, a gente aprende também um pouco sobre números quânticos, que é bem legal, vocês vão gostar, e distribuição eletrônica. Acredito que vocês já tenham visto alguma vez na vida de vocês. E eu acho bem, bem legal. E muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido passar esse conteúdo para vocês. Mas, se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, pessoal. Não fiquem com vergonha, a gente está aqui para ajudar mesmo. E muito obrigado pela atenção de vocês. E até uma próxima, tá bom? Um abraço para vocês.